Ele tinha 60 vitórias em duelos de vida ou morte. Nunca perdeu uma. Mas a maior batalha de Miyamoto Musashi não foi contra um inimigo. Foi contra a voz dentro da própria cabeça que dizia: você não pertence a lugar nenhum. Você já sentiu isso? Que por mais que você se esforce, algo não encaixa. Que as regras do jogo foram feitas para outras pessoas, não para você. Que o caminho que o mundo preparou para você é estreito demais para quem você realmente é. Hoje, a solidão virou diagnóstico. Se você não tem 1000 seguidores, não tem aprovação, não tem um grupo que te valida a cada passo, parece que você está falhando. A sociedade te convenceu de que estar sozinho é fraqueza. Musashi passaria o resto da vida discordando disso. Poucos dias antes de morrer, com as mãos que já tinham derrotado os maiores espadachins do Japão, ele escreveu 21 princípios. Sem riqueza, sem castelo, sem legado material, só palavras. Esse documento se chama Dokodo, em japonês, o caminho da marcha solitária. E neste vídeo, a gente vai decifrar os 7 primeiros, princípios brutais, diretos e atemporais que foram escritos para o século XVII, mas que descrevem exatamente o caos que você enfrenta hoje. A ansiedade, a comparação, o prazer vazio, as decisões tomadas no impulso. Fique até o final. O terceiro princípio, em especial, vai mudar a forma como você toma decisões a partir de hoje. Eu garanto. Mas antes, se você chegou aqui buscando mais do que motivação barata, se você quer filosofia de verdade aplicada à sua vida real, esse canal foi feito para você. Se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui no Filosofia Profunda, a gente não consola, a gente forja. Para entender Musashi, você precisa entender a dor de Musashi. No Japão feudal, um samurai sem mestre era chamado de Ronin, literalmente, onda à deriva. E não era uma imagem poética, era uma sentença. Ser Ronin significava ter falhado. A saída honrosa era o seppuku, o suicídio ritual. Morrer para não carregar a vergonha de ter sobrevivido. Musashi sobreviveu à batalha de Sekigahara, do lado que perdeu. Ele não morreu. E não foi porque era covarde, foi porque escolheu um caminho diferente, mais difícil. Ele poderia ter virado bandido, mercenário sem escrúpulos, ou simplesmente desaparecido na miséria. Mas ele transformou o exílio em escola, o isolamento em laboratório, a solidão do excluído em poder sobrenatural. O Dokodo é o resultado de uma vida inteira vivida nesse laboratório. É o manual do homem que decidiu que a sua validação vem de dentro, não de fora. Que sua paz não depende de aprovação, de pertencimento, de conforto. A era das espadas acabou, mas as batalhas continuam. Elas mudaram de forma. Hoje, os seus inimigos se chamam procrastinação, ansiedade, comparação, vício em dopamina barata. E a espada de Musashi, agora, é filosófica. Vamos aos princípios. Princípio número 1. Aceite tudo exatamente como é. Parece simples, mas é provavelmente o desafio mais difícil que existe para a mente humana. Pensa comigo. Quantas horas da sua semana você gasta resistindo à realidade, ruminando o que deveria ter sido diferente, o que você deveria ter dito, o que o outro deveria ter feito? Brigando mentalmente com o trânsito, com o chefe, com a situação financeira. No livro dos 5 Anéis, Musashi explica que o caminho do guerreiro é uma prática contínua, não um destino. E essa prática só funciona quando começa com uma base sólida. Ver a realidade como ela é, sem filtro, sem negação. O budismo chama isso de mente de principiante. A filosofia estoica chama de amor fati, amar o destino. Musashi simplesmente viveu isso. Um guerreiro que para no meio do campo de batalha para lamentar que está chovendo, já perdeu. Ele precisa aceitar o terreno, aceitar o clima, aceitar a força do adversário e só então encontrar o caminho da vitória.
Para você, hoje, aceitar não é se render. É parar de gastar energia brigando com o que já é real. Perdi o emprego. O relacionamento acabou. Estou em dívida. Bem, essa é a realidade. Só a partir dela você pode traçar o próximo passo. A negação paralisa. A aceitação radical liberta. E é a única base possível para a transformação real. Princípio número 2. Não busque o prazer pelo prazer em si. A gente vive na era da dopamina fácil, scroll infinito, streaming 24 horas, delivery de qualquer coisa em 20 minutos. Cada aplicativo no seu celular foi desenvolvido por equipes inteiras de cientistas comportamentais para te manter sedado, passivo e dependente. Musashi viveu o oposto disso. Como Ronin, ele poderia ter usado suas habilidades para ganhar dinheiro fácil, para viver no conforto. Mas ele escolheu o caminho mais duro, o aperfeiçoamento constante, o desconforto como combustível. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos maiores pensadores da história, dizia que vencer a tentação do prazer fácil é uma vitória muito maior do que qualquer conquista material. Porque essa vitória é interna, ninguém pode tirar de você. O prazer imediato funciona como uma coceira. Você coça, alivia por 2 segundos, mas a coceira piora, e piora, até virar dependência. Até o que antes te dava prazer não te dar mais nada, e você precisar de uma dose maior. Isso é o loop do vício, e ele não existe só com drogas. Existe com Instagram, com comida ultraprocessada, com séries, com qualquer coisa que te dá gratificação sem custo. Musashi nos ensina que o prazer verdadeiro é um subproduto. É o que aparece naturalmente quando você cumpre seu propósito, quando você pratica, quando você cresce. Nunca quando você persegue o prazer diretamente. Para o Ronin, para o homem que caminha sozinho, o prazer fácil é uma armadilha. Te torna previsível. E em qualquer batalha, ser previsível é ser vulnerável. Antes do terceiro princípio, que eu considero o mais poderoso e o mais prático de todos os 7, me fala uma coisa nos comentários. Qual é a distração que mais te afasta dos seus objetivos hoje? O celular? A procrastinação? O medo de começar? Escreve aqui embaixo. Colocar isso em palavras já é o primeiro passo para vencer. Princípio número 3. Em nenhuma circunstância dependa de um sentimento parcial. A nossa cultura atual prega o oposto disso. Siga seu coração. Se sentir bem, é certo. Musashi olharia para isso e diria: cuidado. Um sentimento é, por definição, parcial. Ele é uma fotografia de um momento, influenciado por quantas horas você dormiu, pelo que você comeu, pelo medo, pela raiva, pelo orgulho ferido. Tomar decisões permanentes baseado em estados emocionais temporários é como construir uma casa em areia movediça. Pensa em quantas decisões importantes você já tomou sob o calor da emoção e se arrependeu depois. Uma demissão impulsiva, um término no momento errado, uma compra que você não podia pagar, uma resposta de WhatsApp que não devia ter mandado. No duelo, o princípio é o mesmo. O guerreiro que ataca movido pela raiva perde a técnica. O que recua por medo hesita na hora errada. Em ambos os casos, a espada do inimigo chega primeiro. Musashi fala de algo que o budismo zen chama de mente vazia. Não a ausência de sentimentos, mas a capacidade de observar o sentimento sem ser controlado por ele. Você sente a raiva, você reconhece ela, mas não deixa ela sentar no banco do motorista. Na prática, da próxima vez que você sentir o impulso de reagir, de gritar, de desistir, de tomar uma decisão grande no calor da emoção, pare. Deixe a poeira baixar. Espere a mente acalmar. A clareza mental é a arma mais subestimada do ser humano moderno. Com ela, você não só sobrevive às batalhas, você as vence antes mesmo de começar. Aqui chegamos ao núcleo espiritual do Dokodô.
Dois princípios que, juntos, formam a base da liberdade real. Princípio 4. Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. Princípio 5. Mantenha-se separado do desejo por toda a sua vida. O ego é o maior mentiroso que existe. Ele te convence de que você é o centro do universo, que seus problemas são tragédias cósmicas, que você precisa se defender de tudo e provar valor para todo mundo. Musashi era o melhor espadachim do Japão. Tinha todos os motivos para ser arrogante, mas escolheu a humildade. Não como fraqueza, como estratégia. Pensar levemente em si mesmo significa entender a proporção real das coisas. Se você morrer amanhã, o sol ainda nasce. A Terra continua girando. Parece deprimente? É, na verdade, a maior libertação possível. Se você não é tão importante assim, você não tem nada para provar. Você fica livre para errar, para aprender, para ser quem você é, sem o peso da imagem que quer projetar. E aí entra o desejo. O desejo é a crença de que você está incompleto, de que algo lá fora vai te completar. Quando eu tiver aquele salário, vou ser feliz. Quando eu tiver esse relacionamento, vou me sentir bem. Quando eu atingir essa quantidade de seguidores no canal, vou me sentir realizado. Musashi responde com uma frase que ficou famosa. Não existe nada fora de você que possa te tornar melhor, mais forte, mais sábio. Tudo está dentro. Busque nada fora de si mesmo. O estoico Epicteto dizia o mesmo de outra forma. As coisas que dependem de você são livres e inabaláveis. As que não dependem são escravas, instáveis, pertencentes a outros. Um guerreiro jamais entrega suas armas. E buscar validação ou felicidade fora de você é exatamente isso. Entregar o controle da sua vida para variáveis que você não domina. A fortaleza do Ronin não é construída com posses, é construída com caráter. Os dois últimos princípios de hoje falam das correntes invisíveis que a maioria das pessoas carrega sem nem perceber. Princípio 6. Não se arrependa do que você fez. Princípio 7. Nunca seja ciumento. O arrependimento é veneno de ação lenta. É querer reescrever um passado que já foi impresso em pedra. Musashi cometeu erros. Certamente feriu pessoas ao longo da vida. Mas ele entendeu que se punir eternamente não apaga nada, só desperdiça o presente. Existe uma diferença fundamental entre reflexão e ruminação. Refletir é extrair a lição, curar a ferida e seguir em frente. Ruminar é ficar repetindo o erro na cabeça como se o número de repetições fosse mudar o resultado. Dalai Lama disse de forma precisa: quando você perde, não perca a lição. Pegue a sabedoria, largue o peso. E o que parece um erro hoje pode ser exatamente o que precisava acontecer para você chegar onde vai chegar. O futuro é misterioso demais para você fechar o julgamento agora. Sobre o ciúme, e aqui falo de ciúme no sentido mais amplo, de inveja mesmo. A inveja é o insulto mais cruel que você pode fazer a si mesmo. Quando você inveja alguém, está declarando que o caminho do outro vale mais do que o seu. O Ronin caminha sozinho, não tem ninguém para comparar, porque o caminho dele é único. Não existe ninguém na sua frente, nem atrás de você numa corrida que só você está correndo. Ressentir o sucesso alheio é gastar a sua energia vital construindo o império de outro. Olhe para frente. O que os outros fazem não é da sua conta. Sua única competição é o reflexo que você viu no espelho ontem. Você só precisa superar a si mesmo. Se até aqui você sentiu que algum desses princípios tocou em algo dentro de você, dá um like agora. Não é para me ajudar com o canal. É um compromisso seu com essa filosofia. Um sinal de que você escolheu esse caminho. Miyamoto Musashi escreveu o Dokodô semanas antes de morrer,
não como uma lista de restrições, mas como um mapa de libertação. Aceitar a realidade sem filtro, recusar o prazer fácil, decidir com clareza, não com emoção, pensar levemente em si mesmo, soltar o desejo do que está fora do seu controle, largar o arrependimento, abandonar a inveja. Esses não são 7 princípios de um samurai morto há 400 anos. São 7 antídotos para o veneno que a vida moderna injeta em você todo dia. Caminhar sozinho, como o Ronin, não é punição, é privilégio. É a prova de que você parou de pedir permissão para ser quem você é. E se você chegou até aqui, você já não está caminhando completamente sozinho. Você está na companhia da sua melhor versão. E isso ninguém tira de você. Se você está pronto para viver pelo seu próprio código, escreve aqui nos comentários: caminho sozinho, sem medo. Escreva isso como um decreto, como um compromisso com você mesmo. Eu leio todos. E se esse conteúdo chegou em você de um jeito diferente do que você esperava, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu sou Filosofia Profunda. Nos vemos na próxima batalha.